Hoje, no terceiro programa, a respeito daqueles temas que nós tivemos a oportunidade de participar, que foi o Simpósio Mundial de Ginecologia. Simpósio esse que vieram médicos de 20 países, os maiores ginecologistas tiveram presente em Salvador, na Bahia, e onde nós tivemos a grande oportunidade de aprender e participar e trazer para vocês, nossos ouvintes, o que tem de mais importante, o que tem de mais atual, o que está se fazendo em ginecologia, tanto nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, no nosso terceiro programa da nossa série de 4 programas a respeito desse congresso, nós vamos falar de um tema que fazem 20 anos que eu já falo. Então, desse tema eu falo com muita tranquilidade, que é a terapia de reposição hormonal. Todo mundo sabe que eu sou 100% adepto disso. E eu sempre tenho a oportunidade de falar para a televisão, para a rádio, FM, e eu cito o caso da minha mãe. A primeira paciente que eu fiz terapia de reposição hormonal foi minha mãe. Eu dei hormônio para 20 anos, hoje ela tem 79 anos, mora em Mococa, e quem a conhece não dá 70 anos para ela. Então, a terapia de reposição hormonal é algo que nunca tive dúvida da grande eficiência. E esse congresso, que teve médico do mundo inteiro, só veio confirmar essa opinião que eu tanto tenho. A terapia de reposição hormonal hoje não existe mais controvérsia. Isso estou falando na Europa, que tive a oportunidade de ver médicos americanos falando, em Mônaco, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, na Polônia. Tá? No mundo inteiro eu vi 100% dos grandes ginecologistas defendendo esse tipo de tratamento. Claro que você não deve sair dando hormônio para todo mundo. Você não deve dar hormônio, por exemplo, só para tratar a depressão. Você não deve dar hormônio só porque a paciente tem problema de queixa sexual. Você não deve dar hormônio porque a paciente não quer envelhecer. Hormônio não é para isso. Hormônio tem que ser individualizado. Você tem que estudar a paciente para ver se ela tem necessidade de tomar hormônio. Hormônio, o médico nunca deve dar na primeira consulta. Hormônio, não adianta fazer empurroterapia, que a paciente, depois de 3 meses, ela para. Paciente de hormônio tem que tomar de 8 a 10 anos. Tem que tomar a dose certa, o hormônio certo e no tempo certo. Daí a grande preocupação que a gente fala, que o hormônio não é para todo mundo, o hormônio é para o paciente que precisa. Momento certo de tomar hormônio é no início do climatério ou então no início da menopausa. É quando a paciente já está parando ou parou de menstruar. Primeiros sintomas que mostram clinicamente a necessidade que ela tem de usar hormônio porque ela não está mais se adaptando com a falta de hormônio. Esses hormônios que os ovários faziam desde os 12 anos e que com 47, 48 anos foram parando de ser produzidos. Por exemplo, uma paciente hoje com 47 anos, com secura vaginal, com ondas de calor noturna, angústia, ansiedade, esquecendo de dar recado para filho, esquecendo placa de carro, esquecendo o número de telefone, está visível, está na cara que essa paciente não está se adaptando normalmente com a falta de hormônio que os teus ovários já estão deixando de produzir. Essa paciente é uma candidata a usar hormônio. Ainda esse resquício, essa grande minoria de médico que é contra, que muitas vezes é contra porque não tiveram essa oportunidade de atualizar, eles falam assim, é contra porque o hormônio dá câncer de mama. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Por incrível que pareça, esses dados foram apresentados nesse congresso, nesse simpósio mundial. Hoje, a mulher acima de 50 anos, ela morre 7 vezes mais de doença cardíaca do que de câncer. Então o grande vilão hoje para matar a mulher não é o câncer, é a doença cardíaca. Claro que ela precisa fazer mamografia, ela deve fazer preventivo, não é por causa disso também que ela vai relaxar. Mas hoje a mulher deve ter muito mais medo do coração do que do câncer. E por incrível que pareça, se a gente for pensar, foi apresentado nesse congresso dados estatísticos no mundo inteiro. Em 2008, o câncer mais frequente que matou mulher no mundo não foi nem o câncer de mama, e nem um câncer de útero. Foi o câncer de pulmão,
que não tem nenhuma relação com o hormônio. Depois do câncer de pulmão, veio o câncer de mama. Depois do câncer de mama, ao contrário que pouca gente sabe, veio o câncer de intestino. E quarto, que foi o câncer de útero. E daí a importância no médico, nessa faixa de idade, depois dos 45 anos, toda vez que o médico for pedir exame para a mulher, ele pedir a pesquisa do sangue oculto nas fezes. Porque através desse exame é como se fosse um preventivo, não do útero, que a gente vê pelo exame ginecológico, mas do câncer de intestino. Daí a importância desse pedido de exame. Então é bom essas informações que desmistifica isso que muitas vezes ficou no subconsciente das pessoas, em alguns médicos e na grande imprensa, que não se deve tomar hormônio porque vai morrer de câncer de mama. Não. Hoje a mulher morre 8 vezes mais de doença cardíaca. Esse congresso nos mostrou o quanto o hormônio é necessário. O quanto ele ajuda, por exemplo, a preservação dos neurônios cerebrais. O quanto ele pode retardar a doença de Alzheimer, que é praticamente a morte dos neurônios. Não que ele evite, mas que ele retarda. O quanto ele retarda o envelhecimento ósseo, que é a osteoporose. O quanto que ele retarda o envelhecimento da pele, o envelhecimento dos olhos, dos músculos, do cabelo, enfim, o quanto ele retarda o envelhecimento do corpo, do organismo. Algumas pacientes nos falam assim: doutor, mas eu queria tomar hormônio porque eu não tenho mais libido, não tenho mais atração sexual. O hormônio não é só para isso. É o mesmo caso da depressão.